O biodigestor seria a solução para os problemas de desperdício de alimentos no Brasil? No último vídeo, aprendemos que se todas as escolas públicas de São Carlos tivessem um biodigestor, teríamos um grande benefício ecológico e também uma economia muito grande. Considerando o cenário hipotético que citamos, cerca de 1.254 famílias teriam sua necessidade mensal de gás suprida somente com essa economia gerada pelo uso de biodigestores em todas as escolas públicas da cidade. Nesse sentido, nos vem um questionamento. Se o Brasil todo passasse a utilizar biodigestores, poderíamos resolver os problemas relacionados ao desperdício de alimentos no país? Para responder essa pergunta, precisamos considerar algumas outras questões. Quanto de alimento é desperdiçado no Brasil? Onde é desperdiçada a maior parte dos alimentos? Por que isso acontece? Quanto de alimento é desperdiçado no Brasil? Segundo a FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, no Brasil, 40% dos alimentos produzidos é desperdiçado. E segundo Daniel Balaban, diretor do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas no Brasil, esse alimento que é jogado fora daria para alimentar toda a população mundial que passa fome diariamente. Onde é desperdiçada a maior parte dos alimentos? O desperdício de alimentos começa já na colheita, que corresponde a 10% dessa perda, mas a maioria ocorre no transporte e manuseio, responsável por 50% do desperdício. Isso se deve, por exemplo, a longas distâncias para transportar os alimentos, perda no caminho por má conservação ou armazenamento inadequado. Em segundo lugar, estão as centrais de abastecimento, como os mercados atacados, que são responsáveis por 30%. O desperdício por parte dos consumidores corresponde a apenas 10%. Ou seja, para combater o desperdício no Brasil, não basta utilizarmos os restos de alimentos das casas para a produção de energia no biodigestor, já que a grande maioria dos alimentos se perde no processo para chegar até nossas casas e escolas. Ainda que seja produzido alimento em larga escala, ainda assim, no Brasil, 19 milhões de pessoas passam fome, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Por que isso acontece? A fome está relacionada com o sistema de produção e consumo, que visa o lucro acima de tudo, o que leva a desigualdades sociais e má distribuição desse alimento. No Brasil, uma quantidade muito grande de alimento é exportada para outros países, ou transformada em ração animal, o que poderia ser utilizado para alimentar a própria população. Os grandes agricultores investem em tecnologias agrícolas para aumentarem sua produção para exportação e para a produção de ração para animais de abate, não direcionando sua produção à alimentação da população em geral. A distribuição desigual e desabastecimento do alimento produzido limita o acesso das populações mais pobres, uma vez que há falta de alimento e muita demanda, e por isso os preços tendem a aumentar e o alimento cada vez mais caro. Qual seria então a solução para esse desperdício de alimentos? Apesar do biodigestor diminuir o desperdício de alimentos e ser eficiente quando pensamos em uma escala menor a nível dos consumidores, devemos então pensar em vários pontos que ajudariam a resolver esse problema em escala nacional. Pensando nesses dados que já foram citados, notamos que o maior desperdício de alimento ocorre durante o transporte. Logo, algumas alternativas possibilitariam que esses alimentos não fossem perdidos. Investimento do Estado na agricultura familiar local. A compra de alimentos que são produzidos nas localidades evitaria que fosse necessário o transporte longo. Muitas cidades possuem agricultura familiar destinada à população local. Contudo, a desvalorização desses agricultores que não produzem em larga escala, não sendo tão lucrativos quanto as monoculturas, faz com que esses trabalhadores não tenham condições de se manterem na agricultura e abastecerem tantas pessoas quanto é necessário na localidade. Produção de alimentos focada na necessidade e não no lucro. Como já mencionado, o Brasil exporta muitos alimentos, ao mesmo tempo que grande parte da população vive em insegurança alimentar. E, portanto, a produção brasileira de alimentos deveria priorizar a necessidade da população, de forma que o abastecimento não seja afetado e a distribuição de alimentos seja ampla. Essa discussão nos mostra a importância de se pensar no desperdício de alimentos e em outros problemas sociais em ampla escala e de forma estrutural,
buscando compreender as causas por trás desses problemas que envolvem o sistema de produção e a forma como o mundo funciona. Ainda que ações menores, como o biodigestor, sejam de extrema importância, analisar com olhos críticos nos ajuda a pensar em soluções definitivas.